A ação nem sempre traz felicidade, mas não há felicidade sem ação. William James, você já se pegou cheio de entusiasmo no início de um projeto só para abandoná-lo semanas depois? Aquele curso que prometia mudar sua vida, a academia que durou um mês, o livro que nunca passou do primeiro capítulo. Por que isso acontece? A resposta está na mente humana e não é preguiça, é algo muito mais profundo. O cérebro adora novidades. Quando começamos algo, somos bombardeados por dopamina, o neurotransmissor do prazer. É como uma explosão de motivação, mas com o tempo, esse efeito some. E aí, a realidade bate. Trabalho duro, frustrações, tédio. Sem aquele barato inicial, fica difícil continuar. Aqui entra um dos maiores vilões, a ilusão do progresso. Achamos que só porque começamos já estamos no caminho certo. Compramos livros, matriculamos em cursos, montamos planilhas. Mas ação sem consistência é só movimento vazio. O filósofo Sêneca já dizia: não é por não termos tempo suficiente que fracassamos, mas por desperdiçá-lo. Outro problema, o medo do fracasso disfarçado. Muitas vezes abandonamos algo porque lá no fundo tememos que, mesmo tentando, não vamos conseguir. Melhor parar antes do que encarar a possibilidade de não ser bom o suficiente. Freud chamaria isso de resistência, uma defesa do ego contra ameaças à autoimagem. E tem mais, a sociedade moderna nos ensinou a buscar recompensas rápidas. Redes sociais, fast food, entregas em um dia. Tudo instantâneo. Quando algo exige tempo e esforço prolongados, o cérebro entra em modo "isso não vale a pena". O psicólogo Carl Jung diria que vivemos na era da impaciência, onde o processo perdeu valor, mas não é só isso. Falta clareza. Quantas vezes você começou algo sem saber exatamente por quê? Sem um objetivo concreto, a motivação evapora. Friedrich Nietzsche batizou isso de vontade sem direção. Energia sem foco é só agitação. E então, como quebrar esse ciclo? O primeiro passo é reconhecer o padrão, perceber que não é falta de capacidade, mas sim de estratégia. Aristóteles falava em hábito. Repetição transforma ação em identidade. Não é sobre motivação, é sobre disciplina. No próximo capítulo, vamos destrinchar os mecanismos psicológicos que sabotam sua persistência e como os maiores pensadores da história enfrentaram isso. Porque, no fim das contas, terminar o que se começa não é sobre força de vontade, é sobre entender como a mente funciona e aí preparado para desvendar isso. Como dizia Jim Rohn, a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Você já parou para pensar por que, mesmo sabendo o que precisa fazer, não consegue manter o ritmo? Não é falta de desejo. O problema está nos sabotadores silenciosos que minam sua força de vontade sem você perceber. Vamos desmascarar esses inimigos. O primeiro deles, a falácia da motivação constante. Acreditamos que para agir precisamos estar inspirados, mas a verdade é nua e crua. Motivação é passageira. O escritor Stephen King não espera estar-me afim para escrever. Ele escreve todo dia, mesmo nos dias ruins. O segredo? Ritual, não inspiração. Depois vem a paralisia do perfeccionismo. Querer fazer tudo impecável desde o início é uma armadilha. Leonardo da Vinci levou anos para terminar a Mona Lisa porque ficou retocando detalhes. Se ele fosse esperar ficar pronto, talvez nunca entregasse. O psicólogo Abraham Maslow dizia: se você só tem um martelo, tudo parece um prego. Ou seja, ficar preso num ideal impossível distorce sua visão do que é possível. E não podemos esquecer do efeito platô, aquele momento em que, mesmo se esforçando, parece que não há progresso. É quando a maioria desiste. Mas o que poucos sabem, esse platô é justamente o sinal de que você está perto de um salto. O filósofo Kierkegaard chamava isso de desespero silencioso, a crise antes da transformação. E tem a lei dos menor esforço. Nosso cérebro é programado para economizar energia, por isso, quando a tarefa fica difícil, ele sussurra: melhor deixar para depois. O neurologista Antônio Damasio explica: decisões difíceis ativam a mesma região cerebral que sente dor física. Ou seja, procrastinar é um analgésico inconsciente, mas o pior de todos, a comparação tóxica. Hoje você vê alguém com resultados incríveis e pensa:
Nunca vou chegar lá. Só que você não vê os anos de tentativa e erro por trás. Van Gogh vendeu apenas um quadro em vida. Imagine se ele tivesse desistido porque outros pintores estavam melhores. Então, como resistir a esses sabotadores? O filósofo estoico Epicteto dava a dica: não espere que as coisas aconteçam como você quer. Decida querer o que acontece. Em outras palavras, aceite os obstáculos como parte do caminho. No próximo capítulo, vamos revelar as estratégias usadas por gênios, atletas e artistas para manter a constância, mesmo quando tudo parece conspirar contra, porque no fim, persistência não é um dom, é uma técnica, e você está prestes a dominá-la. Como dizia Calvin Coolidge, nada no mundo pode substituir a persistência. Chegou a hora de desvendar o que separa aqueles que apenas começam dos que realmente terminam. Não é sorte, genialidade ou força sobre-humana. São estratégias testadas pelo tempo, usadas por artistas, cientistas e filósofos que transformaram a obstinação em resultados. Primeiro, o poder do compromisso público. Quando você anuncia seu objetivo a outros, cria uma pressão social positiva. O dramaturgo Bertolt Brecht dizia que o homem é o que ele esconde, mas quando trazemos nossos planos à luz, eles ganham força, né? Escreva, grave um vídeo, conte pra alguém que não deixe você desistir. Segundo, dividir para conquistar. Grandes projetos assustam porque parecem um bloco único. A solução? Quebrar em pedaços mínimos. O pintor Picasso não começava uma tela pensando na obra-prima final. Ele fazia um traço, depois outro. O psicólogo B.F. Skinner provou que pequenas vitórias constantes criam um ciclo de motivação autossustentável. Terceiro, o ritual do hábito. O compositor Beethoven acordava e escrevia música no mesmo horário, todo dia, sem exceção. Não importava se estava inspirado. O filósofo Montesquieu chamava isso de a virtude da regularidade, quando algo vira rotina, para de depender de vontade. Quarto, a regra dos 5 minutos. Quando a resistência aparecer, diga, só vou fazer 100 minutos. Na maioria das vezes você continua. Por quê? Porque o difícil é começar. O escritor Mark Twain usava essa tática e produziu obras monumentais página por página. Quinto, aceitar o trabalho ruim. O primeiro rascunho sempre será medíocre. O escultor Rodin destruía dezenas de versões antes de chegar à perfeição. A psicóloga Carol Dweck chama isso de mentalidade de crescimento. Entender que a qualidade vem com a repetição, não por mágica. Sexto, o antídoto contra distrações. O matemático Arquimedes criou seu princípio durante banhos de imersão, longe de interrupções. Na era digital, isso significa bloquear estímulos inúteis. O filósofo Pascal já alertava: todos os problemas humanos vêm da incapacidade de ficar quieto num quarto sozinho. Sétimo, medir o progresso invisível. Mesmo quando parece que nada muda, há avanços ocultos. A bailarina Martha Graham treinava movimentos por meses antes de ver resultado. O neurocientista Daniel Levitin explica que a maestria ocorre nas falhas corrigidas, não nos sucessos. Oitavo, reenquadrar o fracasso. Thomas Edison não errou 1000 vezes ao inventar a lâmpada. Ele descobriu 1000 maneiras de não fazê-la. O estoico Marco Aurélio via obstáculos como combustível para a evolução. Quando um passo falha, você não volta ao zero, acumula experiência. Nono, o propósito maior. Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração porque tinha uma razão para continuar. Seu projeto é só um meio. Qual é o fim? Ajudar pessoas. Deixar um legado. Quando o porquê é forte, o como se torna suportável. Por fim, celebrar terminações. A sociedade glorifica inícios, mas quem transforma o mundo são os que chegam até o fim. Como dizia o poeta Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. A vitória não está na ideia brilhante, mas no último ajuste, na revisão. Final, no ponto que você coloca e diz, está feito. Agora, a bola está com você. Escolha um projeto abandonado e aplique uma dessas estratégias hoje mesmo, porque histórias não são lembradas pelos começos, e sim pelos finais.
mais. E ó, seu próximo final está só esperando você escrevê-lo.